Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Eves Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educa PE. Hoje é a aula de número 9 e vou falar sobre eclipse lunar. Bom, vamos começar nossa aula. Para eu falar sobre o eclipse lunar, eu tenho que falar sobre as fases da Lua. Já ouviram falar das fases da Lua? Então, as fases da Lua elas vão representar os diferentes aspectos que vemos. O satélite natural da Terra, ao longo aí de um ciclo, isso vai acontecer em virtude da variação da posição em relação ao nosso planeta e ao Sol. Então, quando se fala da Lua, ela apresenta 4 fases. Eu tenho a fase que é nova, a crescente, a cheia e a minguante. Cada uma delas vai durar cerca de 7 a 8 dias. Não sendo uma estrela, a Lua não é uma estrela, ela é um satélite porque ela vai refletir a luz do Sol, ok? Entretanto, a gente vê ela justamente iluminada. Isso proveniente, como eu tinha falado para vocês, da luz do Sol. Como a Lua, ela apresenta 3 movimentos que são principais. Eu tenho o movimento de rotação, o movimento de revolução e o de translação. O da rotação é, no caso, que ela vai dar em torno do seu próprio eixo. O da revolução é, no caso, a Lua dando uma volta ao redor da Terra. E o da translação é quando a Lua ela dá uma volta ao redor do Sol. No caso do nosso planeta Terra, a gente tem 2 tipos de movimentos. Tem a rotação e tem a translação. Mas se fala da Lua, a gente já vê aí que ela vai ter 3 tipos de movimento, porque entra aí a questão da revolução, porque além dela girar em torno de si mesma, ela gira em torno do nosso planeta e também gira em torno do Sol. Então, dessa forma aí, assume diferentes posições em relação à Terra e ao Sol. Isso faz com que a sua parte, que é iluminada, ela seja vista de diferentes formas ao longo aí de um ciclo que chamamos de lunar. O importante é notar que as fases da Lua elas são vistas de maneiras diferentes nos hemisférios norte e no hemisfério aí o sul. Então, observe aí na telinha, no caso, as 4 fases da Lua. Então, nesta fase aí, que é a Lua nova, na telinha que vocês estão observando, a gente tem ali só começando, quase não se vê nada, uma linhazinha, Não conseguimos observar muito bem a Lua, porque ela vai estar ali numa posição entre o Sol e a Terra, e por isso não vemos ela neste momento. Você não vê a Lua quando ela está na fase da Lua nova. Nesta fase, a Lua ela está no céu durante o dia, nascendo aí por volta das 6 horas e se pondo por volta das 18 horas. A Lua, no caso, quando se chama de crescente, no caso aí, eu posso chamar ela de crescente ou de quarto crescente. Recebe aí esta denominação, pois nesse momento só conseguimos observar 1/4 de sua totalidade. Seu formato aí é de um semicírculo e nesta fase a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe aproximadamente à meia-noite. Quando se fala de lua cheia, a Terra ela está entre o Sol e a Lua e, portanto, conseguimos ali observar a totalidade dos satélites, iluminando ali integralmente pelo Sol. Nesta fase, a Lua nasce aproximadamente às 18 horas e se põe aproximadamente às 6 horas do dia seguinte. Temos também a Lua minguante. Quando se fala de Lua minguante, ou quarto minguante, é o último estágio das fases da Lua. Nesse período, ela encontra-se no formato de um semicírculo e assim, novamente,
conseguimos observar um quarto da sua totalidade, no sentido oposto aí da fase crescente. Nesta fase aí, a Lua nasce aproximadamente à meia-noite e se põe aproximadamente ao meio-dia. Então, quando se fala do ciclo da Lua, ou seja, o ciclo da Lua ou o ciclo de lunação, que é também, né, chamado de período sinódico da Lua, vai ocorrer aproximadamente, no caso aí, de 29,5 dias. E vai ser conhecido como mês lunar. E durante esse período, as 4 fases da Lua acontecem, ou seja, vai ocorrer o ciclo lunar completo. Também a gente tem um período que se chama de período sideral, que a Lua ela vai aí, no caso, girar em torno do seu eixo, que tem uma rotação aí de 27,3 dias. Esse também é o tempo que ela leva para orbitar em volta da Terra, que já tem um movimento ali de revolução. Portanto, o mês sideral ele vai ser considerado aproximadamente 2,525 dias, né? Ou seja, mais curto do que o mês que a gente chama de sinódico. Então, uma curiosidade sobre a Lua é a superlua. Quando se fala da superlua, no caso da lua cheia, ela vai ser ali, ó, caracterizada pelo momento em que a lua cheia está mais próxima à Terra. Nesse momento ela parece muito maior e também muito mais brilhante. E aí, se falando de curiosidade da Lua, bora agora falar sobre os eclipses. Os eclipses eles são fenômenos que ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. E por estarem alinhados, os eclipses solares ocorrem durante a Lua nova, quando a Lua está, né, entre a Terra e o Sol. Já os eclipses que são lunares ocorrem durante a Lua cheia. Quando a Terra entrar ali, ela vai estar entre a Lua e o Sol. Então, um dos álbuns mais famosos da banda inglesa de Pink Floyd, que faz uma menção ao lado obscuro da Lua, que é mais, né, uma curiosidade sobre a Lua, que é The Dark Side of the Moon, contudo, nas fases da Lua que são iluminadas pelo Sol, porque tem uma parte da Lua que não vai ser iluminada pelo Sol, que aí essa banda inglesa ela fez essa menção a essa questão dessa parte obscura da Lua. Então, o que é que acontece? É que pelo fato do período de rotação da Lua ser o mesmo, né, do seu período de revolução, existe uma face da Lua que nunca vemos na Terra, né? Que seria esse lado aí obscuro da Lua que está ali na música do Pink Floyd. Então, se tratando do eclipse solar, bora lá para a telinha para a gente observar bem essa questão dessa imagem. Vê só, quando se fala lá, eclipse lunar é um fenômeno celeste que ocorre quando o planeta Terra está entre o Sol e a Lua. Nessa posição, a Lua fica total ou parcialmente invisível por algum tempo. Então vocês observem na telinha que tanto a Lua, quanto a Terra, quanto o Sol, eles estão alinhados. Então quando eles estão alinhados, vai justamente acontecer o eclipse lunar. E se eu falo de eclipse lunar, eu estou dizendo que a Lua ele vai acontecer pelo menos aí 2 vezes ao ano. É quando a Lua ela está na sua fase mais cheia. Então, importa referir que a sombra que vai propiciar a ocorrência desse fenômeno, essa sombra ela é produzida pela existência de um corpo, que é uma barreira, que pode ser a Terra ou o Sol. Então, na telinha que vocês estão observando aí, a gente tem aqui justamente esse corpo, né? Eu tenho aqui a Terra, então a gente tem o que a gente chama aí dessa sombra, que eu posso chamar de umbra e posso chamar de penumbra. Então aí tem, no caso, a Lua que está em órbita em relação à Terra. Por que a Lua fica em órbita no nosso planeta? Por causa da força da gravidade que o nosso planeta Terra
ela exerce sobre a Lua, por isso que ela está em órbita, ela está sendo atraída pelo nosso planeta. E aí, note que existem duas regiões de sombras, né? Como eu tinha falado para vocês, que são aí projetadas na Terra. Elas são denominadas de umbra e de penumbra. A umbra, na realidade, ela caracteriza uma região que é formada pela ausência de luz, onde não há iluminação direta do Sol. Então, já a penumbra já vai ser uma região da escuridão parcial, onde apenas uma parte recebe iluminação solar, enquanto a outra parte ela é bloqueada. E aí a gente tem as fases do eclipse. Em um eclipse total, antes da Lua ficar totalmente coberta pela sombra da Terra, ela passa pela essa região de penumbra. Nesse ponto, o que ocorre é uma redução do brilho da Lua. Ao atingir aí essa região de umbra, parte da Lua começam a não serem mais visíveis. Então, ao penetrar totalmente na sombra da Terra, a Lua aparecerá ali obscurecida, com uma coloração avermelhada. Essa coloração se deve, lógico, ao fato dos raios da luz do Sol, que são provenientes, né, e que tangenciam a Terra. Eles sofreram ali, quando eu estou falando de tangenciar, eu estou falando de uma refração, que devido à nossa atmosfera terrestre, além disso, como a luz azul, ela vai sofrer um maior espelhamento, a luz vermelha é a que é refletida ali pela superfície da Lua. Então aí a gente tem as fases do eclipse, no caso da Lua. Então, de acordo com a posição da Lua, né, como eu estava mostrando para vocês, né, eu tenho ali os tipos de eclipses. Eu tenho o eclipse que é parcial, né? Nesse caso, somente a parte da Lua está localizado da região da umbra, a escuridão ali total, o que implica na visualização, ou seja, parcial do satélite. Quando eu falo dessa visualização aí parcial do satélite, observa aqui, ó, tem uma parte ainda que você vai conseguir ver, mas é parcial, né? Quando é total, você não consegue mais enxergar a questão da Lua. E quando ela é parcial, o que é que permanece coberto pela sombra aí do nosso planeta Terra? Eu tenho um eclipse penumbral, que é difícil de observar, porque os eclipses que são penumbrais ocorrem na medida em que a Lua ela se encontra numa área que é denominada de penumbra, que é uma região de escuridão que é parcial, projetada também pela sombra do nosso planeta. Bom, hoje eu falei para vocês, né, sobre eclipses lunar, mas antes de falar do eclipse lunar, eu tenho que falar sobre a Lua, que ele é um satélite, que não é uma estrela, que reflete a luz do Sol, que existem as fases da Lua e que quando a Lua está alinhada com o planeta Terra e o Sol, acontece aí o que a gente chama de eclipses, que ocorrem geralmente 2 vezes ao ano. Então eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula do 8º ano e a gente se encontra na próxima aula do EducaPE.